Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo no dia a dia do Vascão. Antes da gente começar, eu peço a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, galera, vamos começar falando de Vasco e Atlético Paranaense, jogo dessa segunda-feira. O jogo não foi alterado por conta da Copa do Brasil. O Vasco vai jogar o primeiro jogo em São Januário na quinta-feira e o jogo de volta na quarta-feira lá no Paraná. Os dois jogos, tá, serão transmitidos aí pela Prime Video e pode ser que a gente esteja, tá? Pode ser que a gente esteja no jogo de volta da Copa do Brasil lá na Arena da Baixada para a gente acompanhar esse jogo. Bom, esse jogo devemos ter a volta de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho deve voltar para o elenco, né? E é um jogo muito importante, porque é mais um confronto direto que o Vasco tem nessa Série A. É um confronto contra o Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos. E se tivesse ganho o jogo passado, estaria com 30 pontos, poderia chegar aos 33, ficar a 4 pontos do Atlético Paranaense e garantir mais uma posição. Inclusive, provavelmente a 10ª colocação. Mas, como a gente sabe, perdemos a chance de vencer lá no Heriberto Rilse e agora temos que nos contentar aí em pelo menos torcer para o Paranaense não passar aí dos 30 pontos. Tem do Atlético Mineiro, caso o Vasco ganhe do Paranaense, chega aos 31 pontos e levando em consideração que o Atlético Mineiro não vença aí o Fluminense vença o Atlético Mineiro e o jogo entre os dois acabe em empate, né? Aí, porque o jogo que falta aqui é exatamente entre esses dois, e esse jogo termina em empate, aí Vasco e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o Vasco ficaria na frente, mas o Vasco tem que vencer o Paranaense para pensar nessa possibilidade. Tirando isso, não vai rolar. É um jogo muito importante, o Vasco tem que vencer, e também para começar a parar de pensar, querendo ou não, numa possível zona do rebaixamento. Quanto mais cedo chegar aos 45 pontos, mais tranquilidade tem. Ah, mas a gente não está brigando. Não, hoje não. A gente não está. Eu não acho que o Vasco vai cair. Mas a gente sabe que isso incomoda a torcida, a gente sabe que tem essa preocupação, mesmo longe, a gente sabe que tem a preocupação de uma zona do rebaixamento, a gente ainda tem esses traumas. Ano passado também foi um trauma muito grande. Então, estamos aí a 6 pontos, tá? Não é muito também a distância, é uma distância legal, mas estamos a 6 pontos. Tem muito time atrás, mas o Vasco tem que vencer. Principalmente jogando em casa, não tem discussão. Tem que ganhar. E depois pega o Vitória no Barradão para depois ter uma sequência complicada. Tem Flamengo, Palmeiras, tá? 2 jogos no Rio e o Cruzeiro fora. Lembrando que a gente empatou com o Cruzeiro jogando em casa na época do Álvaro Pacheco ainda. Bom, fala agora de mercado da bola. Sobre Galdames, deu uma esfriada nas negociações por conta do salário do zagueiro, do volante. Então pode ser que Meli, estamos esperando, né? Que vai acontecer, mas a gente sabe que deu uma esfriada. Estão negociando ainda, talvez até uma redução de salário para o Galdames, que ganha muita grana, e lá no Chile a moeda é mais fraca que no Brasil, vale lembrar também. Então, na Argentina. Então, o São Lourenço tenta fazer aí um meio campo para tentar diminuir o salário do jogador, ver se ele vai aceitar. Esperamos que logo mais o São Lourenço faça o anúncio oficial de Pablo Galdames, porque vamos combinar, está encostado, não está jogando, a gente está esperando aí que ele saia, tá? Porém, essa daí deu um chute no nosso, né? Porque imagina se o Galdames não sai, que frustração. O ponto positivo é que ele tem contrato só até o final do ano, então não vai renovar com o Vasco. Gente, sobre a venda da SAF, tá? Para quem não viu as últimas lives, os últimos vídeos, tem uma proposta assim do Fundo Árabe, uma negociação, conversas com o Fundo Árabe, tá? O Pedrinho criou um conselho específico para tratar da venda da SAF. Foi ouvir investidores em Nova York, eu estou tentando saber se vai ter conversas lá ou não, como foi essa reunião com a ICAP também. Então, esse representante que não faz parte do Vasco, foi contratado pelo clube para fazer esse meio de campo. O Pedrinho, antes de dinheiro, está vendo se o perfil do investidor se encaixa no perfil do Vasco e também o projeto, se é bom ou não, tá?
o Pedrinho vê sim com bons olhos o fundo árabe por conta do desenvolvimento dos clubes deles na Europa e no mundo. Tá? Esse é o principal motivo da preferência do Vasco. O fundo árabe está refazendo, se der tudo certo, vai refazer o contrato com o Vasco, tá? Não vai ser o mesmo contrato da 777. Ainda não ficaram estipulados, tá, os valores a serem aportados, ao que tudo indica, vai depender da necessidade do Vasco na próxima janela. A gestão financeira pelos árabes e esportiva pelo Pedrinho pode ser que aconteça, isso daí também vai ser discutido ainda, e pode ser uma divergência ou não, vai depender do Mohamed Bin Salman e da sua equipe. E a confirmação da venda, há uma expectativa, tá, que seja feita até outubro. Não é certeza, vai depender muito do que acontecer durante essas negociações. Além do fundo árabe, FSG, fundo que gera o Liverpool, o V-Sports, fundo que gere o Aston Villa, e a Crefisa também tem interesse no clube, mas correm mais por fora. A FSG é o que briga hoje diretamente com o fundo árabe, mas também não tem proposta, apenas conversas, negociações embrionárias. Só uma coisa que eu esqueci de falar, Vasco e Atlético Paranaense, provável time do Vasco, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Piton, Hugo Moura, Cocão e Paier, Adson, Vegete e David, devemos ter novamente o time titular. Sobre o Jean Menezes, tá? O jogador vai chegar amanhã, sexta-feira, para fazer exames e assinar com o Vasco. O Vasco vai pagar cerca de 1,6 milhão de dólares, cerca de 10 milhões de reais, e o salário não será tão alto. Foi estipulado aí, pelo que me passaram, entre 300 a 500 mil reais, não vai passar muito disso, mas também tem que ver questão de luva, tudo mais, para ver, fazer o cálculo certinho de quanto vai dar. E o Pedrinho, tá? Um amigo meu conversou com o Pedrinho ontem, e ele disse que o Vasco ainda vai buscar mais um zagueiro, tá? Informação exclusiva aqui do TM News, o Vasco vai buscar mais um zagueiro, parece que já está começando algumas conversas aí com alguns jogadores, então até o dia 2 de setembro, que é quando fecha a janela, o Vasco vai tentar a contratação de mais um zagueiro. A negociação do Maurício Lemos era esperada que desse certo, ele era o plano B, digamos assim, né? Porque eu ainda estou esperando as informações sobre esse zagueiro misterioso, mas essa fonte que conversou ontem com o Pedrinho disse que sim, ele está querendo trazer mais um zagueiro e vem para ser titular. Tomara que seja melhor que o Maurício Lemos, tomara que seja melhor que Maicon e Léo e que possa ajudar bastante o João Vitor na zaga. Galerinha, vamos ficando por aqui. Eu peço para vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente. E hoje, 6h30 da tarde, estaremos de volta com mais um TM News. Ficando por aqui e até lá.